Paz do Senhor para você. Mais um dia estou aqui para juntos, falarmos da palavra de Deus. Dessa palavra tão maravilhosa que tem gerado, transformação dentro do ser humano, porque só ela faz isso, de dentro para fora. E eu quero falar de um Deus de milagres. E talvez você já entregou sua vida ao Senhor, você crê nele, mas você diz, não vivo milagres. Eu quero dizer que todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que vive sua vida em Deus, ele já experimentou um milagre. E nós vamos falar mais pra frente qual é esse milagre. E eu quero falar de um Deus que ele promete e cumpre, porque ele é fiel. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Lucas 1:37. Eu só quero falar o contexto um pouquinho antes, porque esse é um versículo muito conhecido, Então a gente sabe, meus queridos, que o anjo, ele apareceu a Maria, Falou para ela não temer, vou resumir bem aqui a história. Falou para ela não temer, que ela iria conceber e dar à luz um filho, no qual ele iria chamar do nome de Jesus. E ali, mais adiante, se você for ver, ele fala da parenta dela, Isabel, que até então todos diziam ser estéril, mas já estava no 6º mês de gravidez. Que Deus, ele havia feito um milagre na vida de Isabel. E assim, era para ela se atentar de que esse mesmo Deus estava fazendo um milagre sobre a vida dela. O que estava acontecendo não era nada humano, mas era totalmente o próprio Deus. E meus queridos, assim como o anjo falou aqui para Maria, esse versículo 1:37, estudando aqui, lendo, ele é linkado a Gênesis 18:14. Olha que coisa interessante. Naquela época, quando o anjo falava com alguém, era a própria boca de Deus falando a eles. Tanto que depois que Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, ele vive entre nós. Ele é o próprio Deus. Então, por causa dele, meus queridos, por causa de Jesus Cristo, nós vivemos já um milagre, que é o milagre da salvação. Porque todos nós, seres humanos, estamos mortos nos nossos pecados. Mas por causa de Jesus, nós temos a vida eterna. Esse é um milagre que todo aquele que crê em Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele, já tem a salvação. Milagre da salvação. Jesus nos traz a vida. E ali então no versículo 37 do capítulo 1 de Lucas, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como eu falei, esse versículo é linkado a Gênesis 18:14, que diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Um pouquinho antes, nós sabemos que Sara, ela estava ouvindo o anjo falar com Abraão. E ela riu dentro dela, porque ela olhava humanamente, por ser de idade avançada, tanto ela quanto Abraão, ela não via possibilidades. Por isso que esse é um Deus de milagre.
Ele prometeu, falou que ela iria engravidar. E assim aconteceu. Então, o anjo, quando falou a Maria esse versículo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ele estava querendo dizer para ela que se em algum momento, sabe? Se em algum momento Maria fosse tentada a duvidar, olha só, da promessa que ela recebeu de Deus, ela poderia se lembrar das palavras de Gabriel, exemplificadas na vida de Abraão e Sara. Porque todos eles sabiam quem era Abraão, as promessas. Que coisa maravilhosa, né? Mas para nossa realidade, eu quero trazer Filipenses 1:6. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em nós, em vós, a realizará até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra, meu querido, esse contexto, ele está falando de salvação. Então, essa boa obra no qual aquele que começou foi Jesus Cristo, ele vai completar até o fim. Por isso que a salvação, ela também é um milagre. E todo aquele que crê, né, está em Jesus, recebeu a salvação. Esse milagre é milagre porque nós estávamos mortos, como eu falei, no nosso pecado. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas por causa de Jesus, ele nos trouxe a vida. Eu quero deixar para você um pouquinho desse Deus, que é Deus de milagres, um Deus de promessas. E eu não sei também quais são os outros milagres e que promessas você recebeu na sua vida, que você sabe que é Deus para você. Eu quero dizer para você confiar e ir até o fim. Porque esse Deus que falou com Sara, Abraão, esse Deus que falou com Maria, né? Esse Deus, o próprio Jesus, que nos prometeu e cumpre, é esse Deus que é fiel e ele não falha nunca. Então receba essa palavra e seja abençoado, seja edificado com a palavra de Deus. E não duvide, porque o nosso Deus, o único Deus, ele é fiel e verdadeiro. Que Deus te abençoe.